Olá, pessoal. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar num caso que mistura tecnologia, mistério e uma dose de tragédia. É daqueles casos que você pensa, isso só pode ter acontecido em filme. Mas, acreditem, a vida real às vezes supera a ficção. É verdade. E o que é mais intrigante nesse caso é o papel inusitado que a tecnologia desempenhou na busca por respostas. Imaginem só, a gente está falando do desaparecimento de Paulette Landrieu, uma senhora de 83 anos que sofria de Alzheimer, na Bélgica. E quem cuidava dela com todo carinho era o marido, o Marcel. Um senhor dedicado que enfrentava os desafios de lidar com a doença, no dia a dia. Cuidar de alguém com Alzheimer exige atenção constante. A gente sabe, né? A doença, infelizmente, afeta a memória, a cognição. E a pessoa pode facilmente se perder, tanto nos pensamentos quanto fisicamente. E foi justamente isso que aconteceu com a Paulette. Num dia aparentemente comum. Enquanto o Marcel estendia a roupa no varal, ela, que estava assistindo televisão na sala, simplesmente sumiu. A casa ficou silenciosa, vazia. O Marcel, tomado pelo desespero, procurou por todos os cantos, chamou os vizinhos. A angústia aumentando a cada minuto que passava. Imagina a sensação de perder alguém que você ama dentro da sua própria casa. A polícia foi acionada, a busca intensa foi organizada. Teve até helicópteros sobrevoando a área. Mas a Paulette parecia que tinha evaporado no ar. Dias se transformaram em semanas, semanas e meses. Anos se passaram e nenhuma pista. 2 longos anos de silêncio, de perguntas sem resposta. O Marcel, aos poucos, foi tentando se conformar com a ideia de que jamais saberia o que tinha acontecido com sua amada esposa. Até que um dia, um vizinho, navegando pelas ruas virtuais do Google Street View, fez uma descoberta surpreendente. Pasmem! Ele identificou a Paulette atravessando a rua, na imagem capturada pelo carro do Google no exato dia do seu desaparecimento. É impressionante como o acaso, aliado à tecnologia, pode revelar pistas que estavam ali o tempo todo ocultas, à nossa percepção. E você sabia que as imagens do Google Street View, elas são capturadas por um sistema de câmeras que registram tudo em 360 graus. Sério, eu não fazia ideia. É incrível como essa tecnologia que a gente usa para se localizar, para encontrar endereços, para explorar lugares novos, pode ao mesmo tempo guardar segredos e revelar histórias como a da Paulette. As câmeras, elas são instaladas no topo dos carros do Google e capturam várias fotos simultaneamente, que depois são unidas por um software para formar a imagem panorâmica que a gente vê no Street View. E foi graças a essa combinação de fotos que o vizinho conseguiu avistar a Paulette. Que reviravolta, né? E aí de arrepiar. Mas antes da gente continuar desvendando esse mistério, que tem uma pausa rápida, se vocês estão gostando do nosso mergulho no caso da Paulette, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso aí. A sua interação ajuda o YouTube a entender que vocês estão curtindo o nosso conteúdo e querem ver mais casos intrigantes como esse. Voltamos já com a segunda parte dessa história. Fiquem ligados. E aí, voltaram. Que bom ter vocês de volta pra gente continuar desvendando o caso da Paulette Landrieu. A gente acabou de descobrir, como o Google Street View revelou a última imagem dela com vida no dia do desaparecimento. É de arrepiar, né? É mesmo. Fico pensando na ironia, sabe? Uma ferramenta que a gente usa para se conectar com o mundo ou para explorar lugares novos acabou registrando sem querer um momento tão crucial nesse caso. Pois é. As imagens do Street View, que muitas vezes passam despercebidas, elas podem guardar segredos e histórias que a gente jamais imaginaria. E no caso da Paulette, essa tecnologia ajudou a reacender a esperança de encontrar respostas 2 anos após o sumiço dela. E como essa descoberta impactou a investigação, imagino que a polícia tenha usado essa pista para refazer os passos da Paulette, né? Exatamente. A imagem do Street View mostrou que a Paulette estava atravessando a rua, em direção a uma área com matagal bem denso, no pé de um barranco, íngreme. A partir dessa informação, os investigadores voltaram os esforços para essa região. E foi lá que encontraram o corpo dela. Sim, infelizmente. A busca no matagal foi difícil, a vegetação era densa, o terreno irregular. Mas após uma varredura, minuciosa, o corpo da Paulette foi encontrado. Que triste. Mas pelo menos a descoberta do corpo trouxe um fim à angústia da incerteza, né? O Marcel, depois de 2 anos de sofrimento, finalmente pôde ter confirmação do que tinha acontecido com a esposa. Sem dúvida. A verdade, por mais dolorosa que seja, ela liberta. E nesse caso, a tecnologia, através do Google Street View, foi um instrumento para que essa verdade viesse à tona. É tocante pensar que, em meio a tantos dados, tantos pixels que compõem o mundo virtual, uma imagem, capturada por acaso, pudesse trazer um desfecho para um mistério que atormentava uma família há anos. É como se o destino, de alguma forma, tivesse usado a tecnologia para deixar uma pista, para que a história da Paulette não caísse no esquecimento. E essa história nos leva a uma série de reflexões, sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas, sobre a fragilidade da memória, os desafios de lidar com doenças como o Alzheimer. E sobre a importância da gente estar atento aos detalhes, Mesmo em algo que parece trivial, como as imagens do Street View,
Afinal, a gente nunca sabe onde a próxima pista pode estar escondida. É verdade. Esse caso nos mostra que a verdade pode estar mais perto do que a gente imagina. Às vezes apenas esperando para ser revelada. E que por trás da aparente frieza da tecnologia podem se esconder histórias de vida, de amor, de perda e, acima de tudo, de humanidade. Exato. E por falar em humanidade, esse caso também nos coloca frente a frente com a realidade de doenças como o Alzheimer, né? A fragilidade, a desorientação, a necessidade de cuidados constantes. O Marcel, por exemplo, dedicou anos da vida dele a cuidar da Paulette. É comovente imaginar a dor que ele sentiu durante esses 2 anos em que ela esteve desaparecida, sem saber o que tinha acontecido. É verdade. A angústia da incerteza, a culpa por não ter conseguido evitar o pior, é uma carga emocional muito pesada. E esse caso nos faz pensar na importância de oferecer apoio e suporte às famílias que enfrentam o Alzheimer, né? É uma doença que impacta não só a vida do paciente, mas de todos ao redor. Com certeza. É fundamental que a sociedade esteja preparada para acolher e auxiliar essas famílias, né? Oferecendo recursos, informações e, acima de tudo, compreensão e empatia. Falando em acolhimento e apoio, a gente queria lembrar que vocês que nos acompanham nesse mergulho profundo no caso da Paulette são muito importantes para nós. É isso aí. Se vocês estão gostando do nosso papo, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Assim, o YouTube entende que vocês curtem o nosso conteúdo e nos ajuda a alcançar mais gente. Afinal, quanto mais likes e inscrições, mais casos intrigantes e misteriosos a gente pode trazer para vocês. Exatamente. E por falar em mistério, será que o caso da Paulette está realmente encerrado? Ou será que ainda existem peças nesse quebra-cabeça que não se encaixam? Essa é uma ótima pergunta. A gente volta já já para desvendar essa e outras dúvidas. Fiquem ligados. E voltamos para a última parte do nosso mergulho, no caso da Paulette Landrieu. A gente descobriu como a tecnologia, através do Google Street View, nos levou até ela. Mas será que todas as peças desse quebra-cabeça se encaixam? Essa é a grande questão. A descoberta do corpo da Paulette trouxe um certo alívio, né? Para acabar com a angústia, a incerteza. Mas também gerou novas perguntas, novos questionamentos. Por exemplo, como a Paulette, com Alzheimer em estágio avançado, conseguiu atravessar a rua sozinha, chegar até aquele matagal. E por que ninguém a viu durante os 2 anos em que ela esteve desaparecida? Realmente, são perguntas que intrigam, né? A hipótese mais provável é que, no momento de desorientação, ela tenha saído de casa, assim que ninguém percebesse, né? Atravessado a rua e ser perdido no matagal. Mas aquele matagal era extenso, né? De difícil acesso. Será que os investigadores, na época do desaparecimento, vasculharam cada centímetro daquela área? Será que alguma pista crucial passou despercebida? É possível. As buscas, por mais minuciosas que sejam, nem sempre conseguem cobrir todos os pontos de uma área tão extensa, né? E com tanta vegetação densa. E será que a imagem do Google Street View, por si só, é suficiente para reconstruir com precisão os últimos passos da Paulette? A imagem é uma evidência importante, sem dúvida, mas é preciso cautela na hora de interpretar, né? O Street View, ele captura um momento congelado no tempo, mas não revela o que aconteceu antes ou depois daquele instante. Ou seja, ainda existem lacunas, né? Mistérios que talvez nunca sejam totalmente desvendados. E é aí que entra a sua participação, caro ouvinte. O que você acha dessa história? Acredita que o mistério foi completamente solucionado? Ou ainda restam dúvidas? Compartilhe as suas teorias, as suas impressões nos comentários. A gente adora ver suas opiniões, interagir com vocês. Quem sabe, juntos, a gente consegue lançar uma nova luz sobre o caso da Paulette Landrieu. Afinal, por trás de cada imagem do Google Street View, né, por trás de cada pixel que compõe a nossa realidade virtual, podem se esconder histórias fascinantes, misteriosas e às vezes até trágicas. E cabe a nós, observadores atentos do mundo digital e real, decifrar os enigmas, conectar os pontos e buscar a verdade. Por mais complexa, por mais desafiadora que ela possa ser. Isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho nas profundezas da vida real. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa investigação e que continuem nos acompanhando nessa jornada em busca de histórias intrigantes e reveladoras. Até a próxima. E fiquem atentos, a verdade pode estar mais perto do que vocês imaginam.